Agora nessa tabela aqui, eu gosto de utilizar os filtros também, tá? A gente vem aqui, dados, filtro, porque aí a gente consegue ter uma ideia de quais são os descritores individuais mais citados para cada produto, né? Aqui vamos ver para o 147, ó. Eu clico em cima, tá? Classificar do maior para o menor, tá? A gente pode até fazer uma coluna, uma tabelinha do lado aqui, ó, tá? Vamos fazer aqui 147 descritores mais citados. Deixa eu aumentar o zoom aqui. A gente observa, neutro foi citado 7 vezes. Doce foi citado 5 vezes. Especiarias, 4 vezes. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia, né, até para a montagem do nosso trabalho, né, do nosso artigo. Aqui a gente está utilizando o código, mas depois, quando a gente for escrever, a gente vai colocar o que é esse código, né, qual é o tratamento, né, para ficar melhor escrito. Vamos ver na 264, classificar do maior para o menor. Novamente, tá? Neutro foi 8 vezes. Doce 6 vezes. E o floral 5 vezes. Tá? Eu gosto de ir até o terceiro lugar aqui. Né? Depois surge uma outra opção que é criar uma nuvem de palavras. Né? Um outro vídeo que eu pretendo fazer. Tá? Mas pensando assim numa análise descritiva, já é algo interessante para a gente citar uma tabela assim com os descritores mais citados. Já passa um panorama legal. Né? 903. 903 já muda o panorama deles, tá? 903 tem como descritor intenso, né? O descritor mais intenso são 3, né? Tem um empate entre doce, floral e frutado. Doce, floral e frutado com 5. Depois com 4, neutro. E puro, e em terceiro, né, o descritor alcoólico, com 3 citações. Tá? Aqui eu vou quebrar texto automaticamente. Vamos para a próxima amostra, que é 511, classificar do maior para o menor. Tá? Na 511, doce 6 vezes, frutado 4 vezes, e aí tem um empate, né, entre floral e especiarias 3 vezes. E a 880, tem doce e frutado 5, né? Floral, especiarias e neutro com 4. E aí tem um empate, né, com 2 citações para alcoólico, zimbro, ervas e chá. Alcoólico, zimbro, ervas e chá, né? Com 2 citações. Então já é uma tabela legal para a gente colocar, né? A gente observa que a 147 e a 264 tem um aroma predominante neutro, né? Enquanto os aromas doces são predominantes da 903, 511 e 880. E aí o autor ele vai procurar depois discutir esses resultados, né? Por que aconteceu isso? Então, esse é o legal da gente trabalhar com essa análise dos descritores, né?
Na sequência, a gente pode também trabalhar com as famílias aromáticas, né? Ou seja, a gente sabe que tem abacaxi em calda, é um doce, álcool, né? Remete à família alcoólica, né? Então a gente vai criar aqui uma coluna ao lado, né? Famílias, tá? Abacaxi em calda, né? A gente pode considerar o doce. Álcool, né? Álcool, alecrim já iria para ervas. Almilcar, boa pergunta. Quando a gente não sabe o que é, né? A gente vai lá, recorre, dá aquele Google para dar uma olhada, né? O que é. 1 grama, né? Vamos ver. Almilcar. Almilcar, na verdade. Eu nunca vi isso na vida. Uma secreção animal, né? Então a gente pode considerar até como um aroma animal. Amadeirado, acho que a gente pode remeter à madeira, né? Anis é uma especiaria, então especiarias. Banana, frutado, baunilha, uma especiarias. Café, acho que a gente poderia considerar como frutos secos, né? Canela, como uma especiaria. Caramelo, como um aroma doce. Cardamomo, como especiarias. Cedro, eu acho que já teria a ver mais com a madeira, né? A gente já tinha citado lá, é uma árvore, então a gente pode estar com a madeira. Chá, a gente pode remeter a... Vamos ver quantas citações de chá a gente tem. A gente pode colocar ervas, né? Ervas aqui também. Chocolate como doce. O cítrico como frutado. Citronela como ervas. Especiaria, cravo, especiarias. Doce, ervas, floral como floral, a gente vai colocar, framboesa como frutado. Frescor, tá? O que a gente pode colocar frescor? A gente vê que teve uma citação só. Na dúvida, vou colocar como outros, tá? Frutado, frutado, frutado. Gelol. O que poderia entrar com gelol, né? Tem aquele aroma forte de menta, de hortelã. De repente a gente pode colocar até como ervas. Aqui novamente. Laranja casca cozida. Vamos colocar como um frutado. Floral. Frutado. Opa. Frutado. 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 Ervas. Frutado. Neutro. Acho que é importante a gente ter o aroma neutro. Noz moscadas, uma especiaria. Patchouli. Agora que são elas. Vamos ver o que é o patchouli. É uma especiaria. Tá? É uma especiaria o patchouli. Pêssego. Frutado. O pêssego em calda é doce. Picante. Tá? Eu acho que aqui a gente poderia colocar como outros. A pimenta do reino como especiarias. Aqui a gente já pode colocar como madeira. Madeira. Químico é um defeito. E eu acho que, inclusive, laranja de casca cozida, né, quando a gente fala do cozido, principalmente na enologia, a gente fala como defeito, então eu vou colocar como defeito esse aqui também. Sândalo. Eu acho que o sândalo é floral. Vamos lá ver. Uma árvore. É uma erva. Tá? Então a gente pode colocar ervas, frutado, doce, ervas. Vinoso, eu acho que a gente pode colocar como outros. E o zimbro, ele é uma especiaria, né? Acho que ele entra até como uma erva, é uma planta medicinal. É. De repente a gente pode colocar até como
como ervas ou até mesmo como um aroma de zimbro mesmo, né? Que acaba sendo a base aí para elaboração do gin. Então, vou citar o zimbro como uma família, mesmo que não seja, mas só para a gente ter uma ideia disso. Agora, tendo as famílias, eu posso colocar um novo filtro aqui, tá? Tem que clicar de novo, tá? E aí a gente vai conseguir tabular, vai conseguir quantificar, né? Eu vou colocar aqui classificar de A a Z pra gente observar, tá? Aí eu vou selecionar, vai ser um pouquinho mais trabalhoso isso aqui, mas nada demais também. Tá, eu vou criar uma ao lado aqui. 147. Álcool, tá? Que é a primeira que a gente vai trabalhar. Vou selecionar apenas álcool. Ó, e aqui, quando a gente passa o mouse em cima, se a gente observar aqui abaixo aparece a soma, né? Então a família do álcool tem 3, 5, 5, 1 e 3. Tá? 3, 5, 5, 1 e 3. Próxima família, animal. Tá? Animal, como só teve uma entrada, tá? Eu até vou copiar para cá. Defeito, tá? Defeito 0, 1, 1, 1, 0. Aroma doce, esse aqui sim, acho que deve ter várias entradas, né? Então no aroma doce, o primeiro aqui teve 7. O segundo teve 8. 7, aqui no cantinho a gente observa. 8. O próximo, 5. Então, 7, 8, 5. 11. Então, olha o 511 aqui se destacando bastante pelo aroma doce. E aqui, 5. Então, a gente já consegue observar aqui nas famílias que o aroma doce é o predominante no 511, né? Vamos para o próximo. Ervas. Aqui, bastante também. Até vou tirar um pouco do zoom para a gente ver o tanto de descritores que temos. Tá? Ervas. 3. 6. 9. 8. E 9. Então observamos que o 147 é o que tem o menor caráter de ervas, né? Conseguimos observar aqui que o 903, 511, 880 tem aí um caráter herbáceo bem forte. Vamos agora para especiarias. Especiarias, temos 8. 4. 4. 6. E 6. Então aqui a amostra 147 se destacando aí pelas notas de especiarias, né? Que observa, tem anis, baunilha, canela, cardamomo, enfim. Vamos para o floral agora. Floral não teve muitas citações diferentes, né? O pessoal identificou mais como um floral mais genérico, né? Então a gente pode somar aqui. 2 mais 1, 3. 5 mais 0 é 5. 5 de novo, 3 e 5. Então, 3, 5, 5, 3 e 5. Agora para o frutado. Tá? No frutado já teve mais citações. Então, para facilitar, a gente passa o mouse aqui em cima.
Tá? O frutado, então, o primeiro teve 4, o segundo teve 5, o terceiro teve 10, então 903 aí com caráter frutado bem interessante. 12, o 511 aí se destaca ainda mais. E o 880, 10. Então, interessante, né? O 147 e o 264 praticamente muito pouco frutado. E o 903 e o 511 aí, e o 880, né? Se destacando por esse caráter frutado. Frutos secos, que foi só o aporte de café, né? Então já vou copiar aqui para facilitar. Então, frutos secos. Acaba que algumas famílias ficam com pouco de escritores, né? Então, de repente, depois a gente pode até otimizar isso. Madeira, tá? Madeira aqui a gente começa com 5. 0, 2, 2 e 3. 0, 2, 2 e 3. Neutro. Neutro a gente criou uma família só para ele, né? Só para a gente mostrar isso, por se tratar de um escritor importante, né? Que a gente classificou ali. Outros, né? Que a gente acabou não conseguindo encaixar em nenhum. Então a gente fez esse aqui, outros, né? 2, 2, 1, 1 e 0. 2, 2, 1, 1 e 0. E por último, né, para fechar, o zimbro, que também poderia se encaixar ali nas ervas, na madeira ou até em especiarias, né? A gente optou por fazer uma só para ele, por se tratar aí dos ingredientes mais importantes. Tá? Então vejam só, aqui a gente consegue quantificar, né, o quanto que cada um deles teve. Eu vou tirar aqui a coloração de alguns, tá? Aqui também eu vou centralizar. E agora, uma coisa que eu gosto, quando a gente tem assim as famílias, tá? É de utilizar a formatação condicional para fazer uma espécie de um mapa de calor, né? Deixando em vermelho ali onde houve maiores citações e em amarelo onde praticamente não teve, ou até em branco, tá? Daria pra gente fazer o seguinte, a gente aumentar aqui, acho que é um pouco grande, né? Vou diminuir porque senão não vai aparecer muito bem na tela. E aqui a gente vai fazer uma formatação condicional. Como é que a gente vai fazer isso? A gente seleciona, tá? Vem em classificar e filtrar, personalizar classificação. Não, perdão. Formatação condicional, gerenciar regras. Tá? Nova regra. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma escala bicolor, tá bem? O valor mais baixo vai ficar o amarelo e o valor mais alto vai ficar o vermelho. Tá? Bem uma espécie de mapa de calor. Ok. Ok. Vejam, é uma espécie de uma figura que fica bem visual, né? A gente consegue observar aqui, ó, 913, 511, 880, bastante frutado, né? O aroma doce, nota de ervas também bem destacado, enquanto o 147 se destaca mais pela especiaria, o 147 e o 264 com um aroma neutro. Então, eu gosto bastante de utilizar essa formatação condicional aí para demonstrar as famílias. Tá? Então eu procurei aí nesses dois vídeos mostrar um pouco da forma que eu trabalho. Claro que deve existir fórmulas mais fáceis, tá? Mas espero que tenham gostado. Eu pretendo fazer um próximo vídeo para mostrar como se faz uma nuvem de palavras utilizando o programa RStudio. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Espero que tenham gostado.